E hoje nós vamos terminar o nosso estudo do segundo livro de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos acompanhar do capítulo 9 ao capítulo 13. O título, para quem gosta, é o currículo do servo. Para quem gosta de currículo, para quem gosta de ver essas coisas, o título do estudo é esse. E nós vamos entender o porquê. Nós vimos no culto anterior a respeito da preocupação de Paulo com a igreja de Corinto, certo? Vimos a intensa preocupação de Paulo com a igreja de Corinto, com o que estava acontecendo em Corinto. Vimos como Paulo começa tocando na questão de ofertas, certo? Vimos para que eram essas ofertas, correto? No capítulo 8 vemos que é para a subsistência de irmãos que estavam em necessidade, certo? Isso foi aí que nós parámos. Hoje vamos continuar, a partir do capítulo 9, com um texto que é muito conhecido de praticamente toda a gente, e nós vamos analisá-lo no real contexto dele. Porque, como a gente já conversou aqui, em vários cultos, texto sem contexto vira pretexto, certo? Para várias coisas. Então nós vamos olhar o real contexto do que Paulo estava escrevendo aos Coríntios aqui. Então, no capítulo 9, começamos com Paulo de novo vincando do que é que ele estava falando a respeito da oferta. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedónios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Para que, caso alguns macedónios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós. Então Paulo, ele envia uns irmãos, envia Tito, envia outros antes dele, para tratarem dessa questão, precisamente para Paulo não ter que tratar desse assunto, certo? Que precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada. Ou seja, os coríntios já tinham anunciado que iriam ajudar, certo? Para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Vejam o seguinte. O que é o objeto aqui do texto? A assistência a favor dos santos, a assistência a favor de irmãos necessitados. Era disso que Paulo estava falando. E agora chegamos a um texto que é muito conhecido. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós vemos muito este texto utilizado assim. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Isso aqui está ligado àquilo que Paulo já vinha escrevendo lá atrás, no capítulo 8, certo? E o que é que nós lemos a respeito disso no capítulo 8? Vou pegar aqui, para facilitar. Diz o seguinte, no capítulo 8, versículo 14, que era o assunto que ele estava tratando. Suprindo a vossa abundância, no presente, a falta daqueles, ou seja, na vossa abundância, vocês suprindo as necessidades dos outros, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Estão lembrados desse texto, na semana anterior? O que é que Paulo aqui está falando? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Estava falando precisamente daquilo que é ajudar o irmão. Quando nós ajudamos com generosidade o irmão, nós somos lembrados disso aí. E o irmão, por sua vez, quando nós temos necessidade, ele se lembra da generosidade nossa e nos ajuda do mesmo modo. Então, quando diz assim, quem semeia pouco, ou seja, quem não abre a mão para ajudar o seu irmão, ele vai
Colher pouco também, vai ceifar pouco. Por quê? Porque o testemunho dele vai ser lembrado. Assim, olha, ele não se compadeceu do irmão e agora quer que se compadeçam dele. Agora, aquele que com largueza, com ânimo, com alegria, não com tristeza ou por necessidade, aquele que ajuda com fartura, o testemunho dele é lembrado. O testemunho dele faz com que os irmãos queiram também ajudá-lo no tempo da necessidade. Era disso que Paulo estava falando aqui. E é disso que Paulo continua falando aqui. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ou seja, se Deus te está dando mais e mais e mais, não é para você ficar se exaltando mais e mais e mais, não. É para você poder ajudar os teus irmãos mais e mais e mais, aqueles que não têm. Como está escrito, e Paulo se faz valer das Escrituras aqui para mostrar isso. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, é claro aqui que Paulo, ele não está falando de uma coisa assim, eu vou dar aqui para todo mundo que pede para fazer alguma coisa, eu tenho desejo de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo. Paulo está falando da assistência a favor dos santos. O que é assistência? Assistência é quando uma pessoa tem necessidade, não é quando a pessoa tem vontade, não é quando a pessoa sonha fazer alguma coisa. Não é porque um irmão diz assim, sabe, eu sonho um dia poder ir lá ver o Rio Jordão em Israel. E todo mundo, vamos fazer uma coleta para esse irmão abençoado poder ir lá? Não, não é nada disso. Eu sonho fazer uma viagem, fazer uma construção, fazer isso, fazer aquilo. Não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de necessidades, de poder atender àqueles que estão carentes de alguma coisa. Amém? Paulo continua falando o seguinte, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, está falando de quem? De Deus. Que é Deus que dá a semente a quem semeia e dá pão como alimento. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça. Vejam que Paulo fala duas coisas aqui. Aquele que dá semente ao que semeia, mas também dá pão para alimento. Irmãos, não tentem se destacar em alguma coisa, tipo assim, eu estou ofertando, se o que você tem na sua mão é pão. Tá? Você semeia é com a semente, não é com o pão. Certo? Então, se você tem que governar a sua casa, mas é por fé. Sim, tem fé naquilo que Deus escreveu, meu irmão. Acima de tudo. Tem fé nas Escrituras, que são a palavra viva de Deus. Se Deus te fala assim, olha, eu estou-te dando pão aqui. Não vai contra a palavra de Deus, não. Governa a sua casa, sustenta os seus filhos, cuida daquilo que Deus te deu para cuidar. E então, Deus, Ele vai multiplicar para você poder contribuir também, de alguma forma, para a assistência dos outros também, para a obra dEle. Como diz a palavra de Deus, que a verdadeira religião é o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas, certo? É o que está na palavra. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade. Paulo volta a martelar aqui, olha, está sendo enriquecido em tudo, é para ser generoso. Para ser generoso. Não é para aparentar ser generoso. Isso aí é o que os fariseus faziam. Os fariseus, quando iam dar esmola, tocava a buzina, para todo mundo saber que o fariseu estava dando esmola. Isso não é ser generoso. Isso é querer se exaltar. Não é isso que Paulo está falando aqui, não. É ser generoso. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, Paulo, ele é grato a Deus. Vejam o seguinte, não é pelo que ele estava recebendo, não. Ele era grato a Deus pelo que os outros irmãos iriam receber para suprir as necessidades deles. Mais à frente nós vamos inclusive ver qual é a posição de Paulo a respeito daquilo que é para ele, tá? Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, de novo aqui a palavra necessidade,
Paulo, ele, quando escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele finca muito o ponto que ele quer fazer. Então vejam que ele insiste, necessidade, assistência, e por aí vai. Mas também redunda em muitas graças a Deus. Quem aqui já foi ajudado alguma vez? Redundou em muitas graças a Deus? Então, quando o irmão é ajudado por você, quando você é ajudado pelo irmão, Deus é glorificado. Redunda em muitas graças a Deus. E, meus irmãos, é como nós louvamos mais cedo. Nós fomos criados, é para isso, para glorificar a Deus e estarmos satisfeitos nele. Visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Nós vemos aqui como que funciona um corpo. Uns cuidam uns dos outros. Uns se preocupam com os outros. Nós vimos isso no culto anterior. Isso é viver o corpo de Cristo. Isso é sermos corpo do qual Cristo é a cabeça. Então, todas estas coisas estão interligadas. Deus dá semente, dá pão para quem necessita. Essa semente é para sermos generosos para com uns com os outros, porque o serviço dessa assistência, porque essa generosidade, ela redunda em graças e glória a Deus. Paulo também, ele fala aos Coríntios o seguinte: nós vimos que a igreja de Corinto era uma igreja completamente desregrada, certo? Vimos isso em 1 Coríntios, que o Fernando trouxe. Estamos vendo isso, que corrigiram algumas coisas, mas que os coríntios continuam sendo um povo complicado, difícil. Não é por causa disso que Paulo deixa de chamá-los de igreja de Deus, continua chamando, mas Paulo precisa corrigir a igreja. Só que ele faz mostrando o seguinte, que ele não é mais do que eles. Então Paulo, ele tem que ter firmeza com a igreja, mas ele faz da seguinte forma: eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. Vejam que Paulo não está querendo ir lá para a igreja começar a estapear os irmãos. Ele não está querendo ir lá para causar esse transtorno. Paulo ele está mandando via carta, precisamente para que os irmãos possam ver, possam se corrigir, possam se arrepender do que estão fazendo, porque Paulo não quer ser um perturbador da igreja. A igreja de Corinto já tem demais disso, então Paulo não está querendo perturbar ainda mais. Servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo não queria tratar os irmãos desse jeito, mas os perturbadores da igreja que estavam lá dentro, Paulo já fala assim: olha, eu não quero usar com vocês aquela firmeza que eu tenho que tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Paulo e os que o acompanhavam estavam sendo acusados de quê? Nós vamos ver aqui mais à frente. Não é da doutrina dele, não é dessas coisas. Mas ele estava sendo enxovalhado por quem tinha aparecido lá na igreja. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento a quê? À obediência de Cristo. Estando prontos para punir toda a desobediência, ou seja, Paulo sabe que tem que ser firme com aqueles que perturbam a igreja, perturbam a santidade da igreja, mas Paulo não quer ser
duro com os demais irmãos que estão lá. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pensa outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. E vejam o que é que falam a respeito de Paulo. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Resumidamente aqui, o que é que estavam falando de Paulo? Ele é feio e não sabe falar. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Porque os pregadores são avaliados dessa forma. Um pregador, se tiver uma aparência espetacular, ele pode falar só baboseira, que a pessoa fica assim, olha, que coisa, o homem tem uma presença extraordinária ali. Ele pode estar falando a maior das heresias, mas todo mundo fica, uau. Por outro lado, se ele for feinho, né? Mas se ele souber levar na conversa, certo? Aí ele também fala o que quiser, consegue engodar a pessoa, e a pessoa vai assim, olha, viu, ele falou isso, aquilo, não sei o quê, o homem conhece demais da conta. Já de Paulo, falavam o seguinte, assim, olha, o que ele escreve, inclusive o que ele escrevia era inspirado por Deus, mas o que ele escreve, sim senhor, é forte, mas ele, feio e não sabe falar. É para desprezar. Isso era o que os falsos profetas lá em Corinto estavam falando do apóstolo Paulo. Considera tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Aquilo que Paulo escrevia por carta, quando ele estivesse presente com a igreja, não ia mudar só para poder afagar algum ego, não ferir suscetibilidades, não. Paulo ele tinha um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, que se estende até vós. Ou seja, Paulo deixa claro, eu não estou indo aí para me gloriar, para ficar aqui discutindo quem é melhor, quem é mais isso, quem é aquilo. Não, não estou indo aí para me gloriar. Não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. A preocupação de Paulo era essa. Não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. Isso aqui é importante para todos nós. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios. Vocês já repararam que hoje existe muito crescimento dentro das igrejas pescando em aquário? Sabem o que significa isso? Não é que você está evangelizando, não é que você está alcançando os perdidos, não é que você está, inclusive, falando com os que se desviaram da fé para trazer de volta. Não. Você está conversando com o irmão que está na denominação A, na denominação B, em igreja bíblica. De novo, vamos deixar claro. Igreja bíblica é uma coisa, seita é seita. Tá? Mas o irmão está numa igreja bíblica e você está lá só esperando até o irmão falar assim, mas tem um negócio lá na igreja que não é ruim, mas me deixa meio incomodado. E aí já fisgou assim, minha igreja não tem isso não, vai lá. Vai lá ver. Vai lá ver. Lá você vai ver. Se você acha que aqui é meio parado, vai lá que você pode fazer até o pino. Vai lá, você vai gostar. E aí, pesca no aquário. Pesca no aquário, em vez de pescar onde deveria estar pescando. Então, Paulo mostra aqui assim, olha, eu não estou pescando em trabalho alheio, não. Fui eu que
que plantei essa igreja. Não estou entrando aí dentro para tomar alguma coisa, não. A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras. Estão vendo aqui o que é que Paulo queria fazer? Não era ficar lá moendo, não. O objetivo dele era levar o Evangelho mais além, àqueles que não tinham. Esse era o propósito de Paulo e esse tem que ser o nosso propósito. Isso significa que se um irmão de outra igreja está desanimado, assim, não é isso. Anima o irmão, mas não fala assim, olha, não, vem cá, esquece isso. Você já pensou que esse irmão, inclusive ele pode estar lá precisamente para conseguir discipular mais pessoas? Então nós temos que ter muita atenção a isso. Não é só número, não. É salvação, esse é o objetivo. E salvação vem de Deus. Nós não vamos evangelizar os salvos. Nós temos que evangelizar os perdidos. Amém? Aquele, porém, que se gloria-se em quem? No Senhor. De novo, aquela martelada de Paulo, sempre a mesma coisa. Você quer se orgulhar de alguma coisa? Orgulha-te de Deus, não de você mesmo. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim quem aquele o Senhor louva. Lembram que a gente conversou sobre a parábola do bom e fiel servo? Quem elogiou o servo não foi o próprio servo. Não foi ele que se elogiou. O servo só chegou assim, Senhor, olha, o que você me deu isso aqui. O elogio partiu do Senhor, certo? Então esse é o único elogio que conta. Bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. É ser conhecido de Deus. Não para a glória própria, mas para a glória dele. E de novo, parece que Paulo está escrevendo isso há 48 horas atrás, de tão atual que é. A palavra de Deus é viva mesmo. Quiser eu me suportar, seja um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque tenho zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para quê? Para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ou seja, Paulo está preocupado com o quê? Assim, olha, eu estive aí, servi vocês, para quê? Para vos apresentar como a noiva do Cordeiro. E a minha preocupação é que, do mesmo jeito que Eva foi tentada por Satanás, que vocês também estejam dando ouvidos a outras coisas que vos afastem desse Cristo que vocês estão sendo preparados para encontrar. Se na verdade, vindo alguém, prega o outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha o que os coríntios estavam fazendo. Eles estavam abrindo as portas para receber palavra que não tinha a ver com aquilo que era a palavra de Deus, receber alguém que não tinha sido enviado por Deus. Mas porquê? Porque eles queriam. De boa mente, assim, de boa disposição, com vontade, vocês recebem esse pessoal. Suponho que em nada porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Ou seja, tinha gente que se apresentava como sendo apóstolo de Jesus Cristo, igual Paulo era. E embora seja falto no falar, vejam aqui que Paulo diz assim, eu não sei falar mesmo não. Não sou no conhecimento, que é o que é importante. É por isso que, inclusive, o culto de estudo bíblico é importantíssimo. Porquê? Mas eu não sei falar, mas você sabe reter o conhecimento para se poder defender de ventos de doutrinas, para se poder defender daquilo que não é a palavra de Deus, daquilo que parece ser a palavra de Deus, mas não é. Paulo fala aqui assim, olha, falar eu realmente não sei muito bem, sou falto no falar, mas não sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. E aí Paulo começa mostrando o que é a posição de alguém que serve a Deus. Cometi eu porventura algum pecado
pelo fato de viver humildemente. Vejam só o que acontece lá com Paulo, aquilo que acontece nos nossos dias, que parece que se o pregador não for um cara que parece que foi criado por inteligência artificial, de tão aprumadinho que ele é, de tão destacado que ele é, aí ele não presta, ele tem que ser desse jeito. Aí Paulo diz o seguinte, assim, espera lá, eu cometi algum pecado por viver humildemente? Para que vocês fossem exaltados, ou seja, para que a igreja, para que os crentes, as ovelhas fossem exaltados, ou seja, ele que pastoreia a igreja, viver humildemente para que os outros fossem exaltados. Lembram de quando nós, há 2 cultos atrás, talvez, lemos, que falo assim, olha, estimem-se por menores do que os outros, estimem os outros por melhores do que vocês. Paulo fala isso. Paulo não fala isso da boca para fora, Paulo vive isso. Sim, olha, eu vivi humildemente, para que vocês fossem exaltados. Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Está aqui o cachê de Paulo. Quanto é que ele custou? Quanto custou? Gratuitamente. Esse foi o cachê que Paulo cobrava para pregar o Evangelho. É igualzinho aos dias de hoje, não é, meus irmãos? Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Vejam o seguinte, Paulo era sustentado por outras igrejas que queriam sustentá-lo, mas ele não exigia. Tanto que ele vai a Corinto, prega, e ele é sustentado por igrejas, inclusive, que eram mais pobres do que Corinto. Porque Corinto era uma cidade portuária, uma cidade de grande comércio, uma cidade de grande economia. Aí ele fala da Macedónia, uma região que tinha sido devastada por guerra, uma região que estava com bastante pobreza naquela altura, e são essas igrejas pobres que estão sustentando Paulo para ele levar o Evangelho aos ricos sem cobrar deles. Estando entre vós, ao passar privações, ou seja, eu estava lá no meio dos coríntios, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedónia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo faz questão de dizer aqui, não vim pegar nada de vocês, eu vim entregar. Mais à frente ele vai deixar isso ainda mais claro. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. E porquê é que ele fez isso? Por que razão? É porque não vos amo? Não, Deus o sabe. Deus sabia o quanto Paulo amava esses desordenados dos coríntios. Epa, espera lá. Aqui. Tem uma frase de William Shakespeare, que eu dei uma cortadinha aqui, que diz que nem tudo o que reluz é ouro. Já ouviram essa frase? Isso aqui é mais pura verdade. E nós vamos ver o seguinte, assim, olha, o que faço é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós. Então Paulo já falou assim, tem falsos apóstolos que estão sendo introduzidos na igreja, querem ser considerados apóstolos, querem ser considerados como chefes aí, e o que eu estou fazendo, desse jeito, mostrando que eu não estou aí para pegar nada de vocês, é precisamente para mostrar como eles são falsos. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, ou seja, se vocês acham que eu sou insensato, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura. Se vocês querem me considerar louco, querem considerar que não é de Deus o que eu estou falando, ok, considerem, mas ouçam. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. De novo o que Paulo fala, assim, olha, vocês se consideram sensatos, mas vocês estão tolerando aí dentro os insensatos.
Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros de quem? Aqui em cima. Satanás. Se transformem em ministros de justiça. E aqui, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Quem está lembrado aqui de Mateus 7,15, Sermão na Montanha? Quando Cristo fala, guardai-vos dos falsos profetas, que por dentro parecem cordeiros, mas por dentro são o quê? Lobos devoradores. Cristo já tinha avisado deles, Paulo está avisando, mesma coisa, os Coríntios, sim. Olha, vocês estão tolerando lobos dentro do rebanho. Lobos que estão trazendo o quê? Estão trazendo escravidão, que não é só mais Cristo, é Cristo e mais alguma coisa. Você precisa fazer isso e aquilo e aquilo. Você não é mais só salvo pela graça, é graça e mais alguma coisa. Que vos devoram, que consomem as ovelhas, que a ovelha já não tem força para nada de tão abusada que ela é. Que vos detenha, que se exaltam no meio da congregação. Eu sou isso e aquilo e aquele outro. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas naquilo que qualquer tem ousadia, com insensatez, de novo, querem considerar insensato? Considerem. Também eu a tenho. Paulo ele vai abrir aqui o currículo dele em relação a esses que aqui estão. Que se consideraram o quê? Transformaram-se em apóstolos de Cristo. E aí nós chegamos ao currículo de Paulo. Um currículo maravilhoso. Eles são hebreus, porque valorizava muito, né? A descendência. Paulo dizia assim, eu também sou. Vocês lembram de quem era Paulo? Fariseu, criado aos pés de Gamaliel, perseguidor da igreja, e por aí vai. Assim, não, eu também sou. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Aí vejam que ele não diz só assim, também eu, como ele diz nas outras coisas. Eu ainda mais. E aí ele fala em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte. Hoje, o grande homem de Deus, ou a grande mulher de Deus, quando vai para uma cidade pregar, quando ela vem aqui em Betim, a primeira coisa que essa pessoa faz é assim, como é que são os hotéis? Dá para hospedar em Betim ou será melhor eu ficar em Belo Horizonte? Paulo, ele via, Betim, como que é o presídio lá? Será que é muito espaçoso? Será que eu vou conseguir estar perto dos que estão lá dentro também, para eles me poderem ouvir cantar louvores, como ele fez com Silas, para ele poder anunciar o Evangelho ao carcereiro? Isso era Paulo. Isso era o currículo de Paulo. E ele continua. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Essa expressão aqui porquê? A lei era 40 açoites. Os judeus paravam um atrás para não quebrarem a lei, certo? Então, estava tranquilo, não eram 40, eram só 39, tá? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. E, gente, apedrejado aqui não é que ele tomou uma pedrada no joelho. Nós lemos que ele é deixado como morto de tanta pedrada que ele toma. 3 vezes em naufrágio. Meu pai, graças a Deus, ele foi embarcado durante muitos anos, ele nunca naufragou, mas só o medo de quase naufragar já foi o suficiente. Paulo passou por 3 naufrágios, tá? 1 noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, ele, depois do naufrágio, à deriva lá no mar, sem saber. Em jornadas, ou seja, sempre em viagem. Perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios. Ele apanhou dos judeus, apanhava dos romanos, apanhava dos judeus, apanhava. Perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar,
perigos entre falsos irmãos. Esse aqui é o que devia doer mais, imagino eu. Quando você chega para ser confortado pelo irmão e o irmão diz assim, olha, se você acha que vai receber amor aqui, você está muito enganado, viu? Trabalhos e fadigas, vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que estava com dificuldade de pagar a mensalidade da casa, não, meus irmãos. Nós estamos falando de alguém que passou por coisas que nós não conseguimos nem imaginar. E nós não estamos falando que todos nós aqui temos que passar por isso, mas nós temos que falar o seguinte, se aprouver a Deus nos fazer passar por isso, nós vamos passar. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. Vejam que ele fala disso aqui como se fosse o peso maior, além de tudo aquilo que o homem passou. O homem apanha, o homem tem naufrágio, o homem é traído por falsos irmãos, mas ele vem aqui, olha, além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E a preocupação com todas as igrejas aqui não é administrativa não, meus irmãos. Ela é doutrinária. Ela é de manter os irmãos firmes no caminho. Essa é a preocupação de Paulo, de discipulá-los adequadamente. Não é de, abriu quantas, não sei. Não é isso que Paulo está tratando aqui não, gente. Paulo estava preocupado, além de todas essas coisas que ele passava, era com o estado espiritual das igrejas. Porque ele diz aqui, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Então ele enfraquecia junto com os irmãos. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Sim, quem fica escandalizado, que eu não me revolte com isso. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que se diz respeito à minha fraqueza. Aqui, olha, o meu orgulho está na minha fraqueza. Mais à frente ele vai explicar isso ainda mais. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ou seja, olha, posso ser acusado de todos esses aí, mas o que é importante para mim é que o Deus, Pai do meu Senhor Jesus, Ele sabe que eu não minto. Ele sabe que eu estou de acordo com a palavra. Ele sabe que eu sirvo mediante a vontade dEle. Ele sabe. Em Damasco, aí não terminou, né? Que assim, olha, foi pouco isso aqui, deixa eu explicar para vocês. Gente, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Eu continuo assim, olha. Só coisa boa. Olha que currículo invejável. Quem quer ter esse currículo? O currículo de Paulo é pesado, certo? Muita experiência. E olha, se é necessário que me glorie, ou seja, se é necessário, ainda que não convém, Paulo já disse o seguinte, assim, não convém eu me orgulhar. Vocês querem que eu vos explique, Coríntios? Vou passar às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Estamos falando do céu, do paraíso, terceiro céu. Não o nosso céu aqui, nem depois o céu, digamos assim, espacial, mas o paraíso. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, para quem ainda não entendeu, Paulo está falando dele mesmo aqui, tá? E ele volta a dizer, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Eu acho impressionante que hoje em dia tem pelo menos uns 10 que aparecem no Instagram dizendo assim, olha, essa semana eu fui ao céu. E conta tudo o que rolou lá. Paulo, assim, olha, eu ouvi o que estava lá. Não é lícito ao homem falar. É provavelmente porque Paulo não tinha acesso e esses agora têm. Enfim, Paulo diz, eu não posso falar aquilo que eu ouvi. São palavras inefáveis. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Eu disse, olha,
eu fui ao céu. Imaginem, Paulo reúne com os outros apóstolos, reúne às vezes com Timóteo, reúne com Tito, com os demais pastores, e eles dizem o seguinte, assim, olha, a gente está querendo fazer isso, faz aquilo, e Paulo só ouve e diz assim, olha, tá, mas não vamos fazer. Mas Paulo, assim, algum de vocês já foi ao céu? Não. Então, minha credencial é essa. Eu podia fazer desse jeito, não é? Ele não faz. Faz o quê? Não. De tal coisa me gloriarei, não. Porém, de mim mesmo. Salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Ou seja, se Paulo se orgulhasse disso aí, ele estava falando a verdade. Só que o que é que ele diz? Abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me vê ou de mim ouve. Ou seja, eu não vou ficar falando assim, gente, eu fui ao céu, vocês não sabem de nada não. Eu me abstenho de falar essas coisas precisamente para quê? Para que ninguém me ache mais do que aquilo que me ouve falar, do que aquilo que vê em mim. E nós vemos lá atrás o que é que as pessoas viam em Paulo. Humildade, preocupação, viam um Paulo que não pesava à igreja. Era isso que ele queria mostrar, não é o cara que tinha ido ao céu. Não era isso aí. E Paulo ainda vai à frente, dizendo aqui, e para que não me ensoberbecesse, ou seja, para que eu não me orgulhasse disso aí, com a grandeza das revelações, ou seja, para eu não ficar orgulhoso daquilo que eu vi lá no céu, das revelações que Deus me deu, todas essas coisas, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Vamos parar aqui nesse texto um pouquinho, acredito que dá para fechar, mas vamos parar nesse texto aqui. Olha só, Paulo fala, gente, fui ao céu, tive revelações de Deus extraordinárias. Sabem qual foi a preocupação de Deus comigo? Foi que eu não me orgulhasse disso. Então, é-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. A preocupação de Deus era com a humildade de Paulo, era manter Paulo humilde. E aí nós vemos o seguinte, que Paulo, ele fala assim, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mensageiro de Satanás, a palavra aqui no grego é angelos, ou seja, anjo de Satanás. Mensageiro. E nós vemos que mensageiros no Novo Testamento, eles podem ser homens que levam uma mensagem, podem ser anjos também, mas nós vemos também que um mensageiro de Satanás é o quê? Um demónio, certo? E significava o quê? Que Paulo estava possuído, estava possesso de um espírito imundo? Não, porque aquele que é salvo, que é cristão, o maligno não lhe toca, é o que diz a palavra. Então, o que era isso aqui? Isso aqui era Deus fazendo com Paulo a mesma coisa que ele fez com Jó. A mesma coisa que ele fez com Pedro. Meus irmãos, Deus, a preocupação de Deus em que nós sejamos humildes para que Deus seja rei nas nossas vidas, que nós não achemos que somos alguma coisa, a preocupação de Deus conosco é tal que se ele precisar usar Satanás ou um dos seus anjos, algum dos seus mensageiros, ele vai usar. Satanás não é aquele cara que está brigando com Deus e discutindo com Deus. Satanás, ele tem que obedecer, porque o soberano é Deus. Então, aqui é a mesma coisa. Vejam o seguinte, Paulo, quando tinha uma menina que era adivinha, tinha um espírito de adivinhação, ele não virou para a menina e falou assim, em nome do Senhor Jesus, te mando que saias dela. E o espírito imundo não saiu dela. Bem, então por que é que Paulo não virou para esse mensageiro, que provavelmente deveria de ser um falso apóstolo, desses que estava lá na igreja de Corinto? Porquê? Porque nós vemos a preocupação tremenda de Paulo com a igreja e vemos aqui, olha, me dá um espinho na carne para que eu não me exalte. Paulo tinha estado 2 anos com os coríntios, Paulo tinha plantado aquela igreja, Paulo tinha cuidado daquela igreja, era muito fácil Paulo se orgulhar, assim, olha o tamanho de igreja que eu montei lá em Corinto, uma cidade rica. Era muito fácil isso aí, mas é-lhe dado um espinho. E nós temos a tendência de pensar num espinho numa coisa pequena, mas essa palavra, lá no original, pode ser como estaca. Daquelas estacas mesmo afiadas de espetar em alguém para causar
dor grave. Então nós vemos o seguinte, Deus trabalhando em todas as coisas, para quê? Para o bem de Paulo, para que Paulo não se orgulhasse, não se vangloriasse. Quem está interessado em que nós sejamos orgulhosos, em que nós nos vangloriemos daquilo que a gente faz, é Satanás. Porquê? Vejam, desde o início, Satanás cai por quê? Queria ser igual a Deus, certo? O orgulho dele. Eva é tentada e ela cai com o quê? Quando vocês comerem, vão ser iguais a Deus. Ou seja, sempre o orgulho ali no meio. E Deus cuida de Paulo para que Paulo se mantenha. O que é que mostra aqui? Paulo pede 3 vezes a Deus que tirasse esse mensageiro, certo? Esse espinho na carne. Deus vai responder para ele. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele vai ao Senhor, porque existem coisas na nossa vida que nós podemos ficar pedindo a Deus para tirar de nós, tira. Você já pensou que, assim como Paulo recebeu esse espinho na carne para que não se orgulhasse dele mesmo, nós podemos ter coisas na nossa vida que estão colocadas lá porque foi Deus que colocou precisamente para nos manter humildes. Já pensaram nisso, meus irmãos? Porque às vezes, se eu tiver a minha conta bancária recheada, eu vou olhar é para a conta bancária, não é para Deus. Às vezes, se eu tiver a minha perfeita saúde, eu vou olhar é para as coisas que eu posso fazer e não vou olhar para Deus. Às vezes, se eu tiver alguma coisa, essa coisa vai me afastar de Deus. Muitas pessoas agarram nesse espinho na carne e olham para ele como uma coisa negativa. Mas não é negativa, porque vejam qual é, depois que Paulo fala, que Deus fala para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a reação de Paulo. Não é assim, não, Senhor, que injustiça, não é? Pelo que sinto prazer nas riquezas, nas injúrias, nas necessidades. Sinto prazer nessas coisas todas, porque eu sei que vai ser para o meu bem, Deus vai me manter humilde nessa caminhada para eu poder estar com Ele para todo o sempre. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Todas as coisas não significa todas as coisas boas, significa todas as coisas. Sejam boas, sejam ruins, sejam o que for. Paulo mostra aqui de novo o que nós já falámos, vamos passar aqui mais rapidamente, mas entender o seguinte, tenho-me tornado insensato, a isto me constrangeste, ou seja, eu não queria agir dessa forma, não queria falar das revelações, não queria falar nada disso, mas vocês me obrigaram a isso para eu explicar para vocês a diferença. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Esses tais apóstolos se gloriavam deles mesmos. Paulo não, nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos. Só que vejam aqui, o poder miraculoso não estava em Paulo. Ele fala, o poder de quem? De Cristo. Paulo não operava sinais a belo prazer de Paulo. O dom era de Deus, não de Paulo. Fosse de Paulo, Paulo tinha curado Timóteo, mas Paulo diz assim, Timóteo, toma um pouco de vinho por causa do teu estômago. Fosse o dom de Paulo, Paulo teria curado Trófimo, em vez de o deixar doente em Mileto. O dom está nas mãos de quem dá o dom, Deus. E Deus opera conforme Ele entende que deve operar, porque Ele é que sabe todas as coisas. Em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me essa injustiça, assim. Olha, em que é que vocês foram inferiores aos outros, senão no fato de eu não ter pegado nada de vocês? Perdoem-me, isso está. O sarcasmo de Paulo é ótimo aqui. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco.
Não vos serei pesado. Não vou atrás dos vossos bens. Procuro a vós outros. Assim, não estou indo atrás dos vossos bens. Eu estou indo atrás de vocês. Me interessa é a vossa vida, não os vossos bens. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Próxima vez que alguém virar para vocês e disser assim, olha, eu sou teu pai espiritual, mostra esse versículo para ele aqui. Legal, você é meu papai espiritual. Os pais que devem entesourar para os filhos, não é os filhos para os pais. Aí vamos ver se a conversa continua. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo diz assim, olha, tanto que eu vos amo. Por que é que não existe reciprocidade nisso? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto vos prendi com dolo. Eu queria segurar esse pessoal, mas não era através desse peso que os falsos apóstolos colocam. Porventura vos explorei por médio de algum daqueles que vos enviei. Paulo enviou outras pessoas. Enviou Tito, enviou irmãos lá. E ele pergunta assim, algum desses aí explorou vocês? Esses aí que eu enviei, algum explorou? Não tinham o que acusar. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, amados, para a vossa edificação. Paulo não se estava desculpando, tá? Paulo estava dando uma lição para que eles entendessem. Temo, pois, que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero. Nós lemos lá atrás, qual era a forma que Paulo queria a igreja? Não era do jeito dele, não, é como uma virgem imaculada para o seu noivo. Era isso que Paulo queria daquela igreja. Amém? Receio que indo outra vez, meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram. Paulo estava preocupado era com isso. Assim, olha, eu estou preocupado é de ver muitos que ouviram essa palavra, ouviram essa pregação, leram essa carta e não estão se arrependendo. Essa é a minha preocupação, não é o resto, não. O resto não me interessa. E para fechar, conclusão, terceira vez que vou ter convosco, já o disse anteriormente, torno a dizer, como quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, digo, aos que outrora pecaram e a todos os mais que outra vez se for, não os pouparei. Assim, olha, eu estou indo disciplinar a igreja. O que é que Paulo falou lá atrás? Assim, eu estou mandando a carta, porque eu não vou poupar quando eu chegar. Vou ter que disciplinar. A igreja precisa de disciplina, precisa de doutrina, precisa de ser corrigida. Mas ele fala, assim, olha, antes o digo aos que outrora pecaram, assim, não vos pouparei, mudem. Mudem para quê? Examinai-vos vós a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Porque nada podemos contra a vontade, senão em favor da própria vontade. Paulo não ia poder mudar a verdade só para agradar quem estava lá. Ele só podia falar em favor da verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Assim, olha, eu posso estar fraco. Eu posso estar fraco. Do mesmo jeito que Jesus Cristo fala assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sim, eu posso estar fraco. Para quê? Para que vocês estejam fortes. Para que vocês se aperfeiçoem. Portanto, escreva estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Irmãos, hoje em dia, se não quiserem o ósculo santo, deem só um abraço, um aperto de mão, ao ósculo um beijo. No Oriente ainda existe essa tradição nas igrejas, não sei se vocês sabem. Mas, ok. Todos os santos vos saúdam. Amém? Os irmãos, terminou aqui o nosso estudo de 2 Coríntios. Vamos louvar o nome do Senhor?